Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Professor Emerson Castro na área para mais uma dica para você que vai se tornar um agente, um servidor público do Detran do Pará. Seja como agente de fiscalização, seja como agente de educação para o trânsito, tá? Então a nossa dica de hoje é sobre legislação de trânsito. Mais uma vez, nós iremos resolver 4 questões da banca FADESP, que é quem vai organizar o teu concurso. Então fica ligado, se você quer passar no Detran, não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. 4 questões, vem comigo. Antes disso, só para te lembrar, o nosso curso completo está custando R$290. Tem vídeo aula de teoria, exercícios, 2 simulados, a nossa revisão final online e mais a apostila em PDF totalmente atualizada. Basta entrar no site lojadoconcurseiro.com.br ou então aqui na descrição do vídeo você tem um link, clica e você vai lá e clica em matricular agora e pronto. Cuidado com o curso para não errar. Escolha aquele que realmente de fato você deseja, seja de fiscalização, seja de educação de trânsito. Só um detalhe, esse valor também pode ser parcelado no cartão, aí tem um pequeno juros aí, mas pode ser parcelado em até 12 vezes. Fechou? Vamos lá. Primeira questão foi da prova do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Pará, do ano de 2014. Aí, olha só, a FADESP ela é meio incrível, né? Olha o comando da questão. Marque C para os itens certos e E para os itens errados. E as alternativas ele bota V e F. Mandou botar C e E e nas alternativas ele botou V e F. Então a gente entende que na verdade ele queria dizer marque V para verdadeiro e F para falso. Mas não foi o que disse, mas a gente vai preencher com V ou F para satisfazer legal as alternativas, tá? Bem, o primeiro item diz: a Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Aí eu quero que você faça uma pausa e a gente vai refletir um detalhe aqui juntos. Dá uma olhada aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Eu te convido a verificar as outras dicas, tá certo? Que já tem para o concurso do Detran. Algumas dicas que são para o concurso da Polícia Rodoviária Federal também, que servem para você, tanto de legislação de trânsito, quanto de português, quanto de matemática e por aí vai. Não fica preso só nessa dica, vejam as outras, tá? E quando você for observar as outras dicas, você vai ver que já existe aqui no YouTube uma dica minha de trânsito para o Detran, também com resolução de questões FADESP e da prova da Prefeitura de Capanema, agora de 2018. Qual é o detalhe? Observa que lá tinha uma questão também falando da Semana Nacional de Trânsito, também falando do período dela. Qual é então a ideia? Mais uma vez, aquilo que a gente sempre te fala. Para você passar em um concurso, você tem que fazer muitas questões da banca que está organizando o teu concurso. Então, se a banca é FADESP, você deve resolver questões, assistir vídeos, muita coisa da FADESP. Claro que se você assistir resolução de questões da FCC, do CESP, da VUNESP e de qualquer outra banca, está valendo, mas a sua prioridade tem que ser observar as questões FADESP, porque olha, esse concurso foi em 2014 e no concurso de 2018, tá certo? A FADESP voltou a falar de Semana Nacional de Trânsito. Qual é a conclusão disso? Se o aluno que fez a prova da Prefeitura de Capanema de 2018 tivesse assistido esse vídeo, tivesse resolvido essa questão antes da prova de Capanema, ele teria acertado a questão com mais facilidade, tá certo? Então, e aí, pessoal, o que tu me diz? Está certo ou está errado? Está certo, no caso está verdadeiro, bote o V então aqui. E aí você já sabe que só pode ser a A, a B, a C ou a D. O segundo item, as juntas administrativas de recursos de infração, as famosas JARes, compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Claro, compõem, assim como a PRF, assim como o CETRAN, assim como o CONTRAN e tantos outros órgãos.
E aqui o terceiro item também está verdadeiro, que diz que é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Exatamente. A PRF vai ter a sua coordenação relacionada à parte de educação para o trânsito, os DETRANs, tá certo? E todos esses órgãos, então, têm coordenação. A essa CEMOB, né, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, tem que ter uma coordenação educacional? Tem que ter uma coordenação educacional também, tá? Então, a primeira questão, os 3 itens verdadeiros, tá? Ou seja, a alternativa letra B. Mais uma vez, a FADESP pede para marcar certo ou errado e bota nas alternativas V ou F, tá? Então, a alternativa B, V, V e V. Observa aqui, ó, onde é que fala da Semana Nacional de Trânsito? No artigo 326, diz o seguinte: a Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro, tá? Não quer dizer que os órgãos de trânsito não façam campanhas educativas relacionadas ao trânsito nas outras épocas do ano. Fazem sim, mas nessa semana intensificam essas campanhas educativas, tá? 7.4 diz que a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. No parágrafo 1º diz, é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, todos os órgãos componentes do sistema têm que ter uma coordenação educacional. E aqui, ó, nós temos no artigo 7º quem é a composição, quem compõe, quem faz parte do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos o CONTRAN, que é quem? O coordenador do sistema e é chamado de órgão máximo, normativo e consultivo. Nós temos os CETRANs nos estados, o CONTRANDIF no Distrito Federal, que são que órgãos normativos, igual ao CONTRAN, consultivos, igual ao CONTRAN também, coordenadores igual ao CONTRAN, só que o CONTRAN é o órgão máximo, normativo e consultivo, tá? E os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, executivo de trânsito da União, você inclui aí quem? A PRF, você inclui o DENATRAN, que inclusive o DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Aí quem são os órgãos executivos de trânsito dos estados? O DETRAN, por exemplo, do Pará. Dos municípios, por exemplo, a CEMOB, no município de Belém. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, DENIT, dos estados, Secretaria de Transporte, do Distrito Federal e dos municípios, Secretaria de Trânsito e Transporte dos municípios. A Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão executivo de trânsito da União, tá? Tem um destaque aqui. As polícias militares dos estados e do DF, tá? Que também são órgãos executivos de trânsito dos estados, mediante convênio. Aí surgem aí as polícias rodoviárias estaduais e a JARE, que era um dos itens lá da nossa questão, que dizia que a JARE fazia parte da composição do Sistema Nacional de Trânsito. E aqui a gente traz para ti um esquema que é interessante. O artigo 9º, ele diz que o presidente da República vai determinar um ministério para ser o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Hoje, atualmente, em 2018, este ministério é o Ministério das Cidades. Se esse ministério vir a se fundir ou a ser extinto e acabar virando outro, alguém vai ter que assumir essa missão aqui. Mas hoje, em 2018, a missão de coordenador máximo do sistema está com o Ministério das Cidades, ao qual é subordinado o DENATRAN, cuidado com a palavrinha, subordinado, então o DENATRAN é subordinado ao Ministério das Cidades e é o órgão máximo executivo de trânsito da União. De novo, a PRF é um órgão executivo de trânsito da União? É. O DENATRAN também é. Mas quem é o máximo? É o DENATRAN. Ao Ministério das Cidades também está vinculado o CONTRAN
E o CONTRAN é quem? A gente já viu na tela anterior. Ele coordena o sistema, só não é o coordenador máximo. O coordenador máximo é quem? O Ministério das Cidades. O CONTRAN é o coordenador do sistema e é o órgão máximo normativo e consultivo. É por isso que existem as famosas resoluções do CONTRAN, que porque algumas lacunas que o Código de Trânsito deixa, algumas coisas que o Código de Trânsito fala de uma forma geral, o CONTRAN vai lá e normatiza. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a questão 2 agora. A segunda questão da mesma prova, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Pará 2014, diz assim: em determinada situação no cruzamento de duas avenidas importantes, o agente de trânsito quer a parada dos veículos. O sinal sonoro que ele deve emitir no apito em conjunto com o gesto dos braços, e aqui já te chama a atenção que só o apito não funciona, tá certo? O Código de Trânsito ele prevê que o sinal sonoro tem que ser sempre em conjunto com o gesto dos braços, senão ele não vai surtir efeito, tá certo? Você não pode querer que as pessoas parem ou que elas sigam por conta somente do sinal sonoro, ou seja, do apito, tá? Tem que ser sempre o sinal sonoro, o apito em conjunto com o gesto dos braços. O que ele quer que faça? O sinal sonoro que ele deve emitir no apito em conjunto com o gesto para que os veículos o quê? Parem. Se ele quer a parada, ele tem que dar 2 silvos breves, não são sílvios, né? São silvos. Bem, pessoal, então olha só, no anexo 2 do CTB, existe lá o anexo 2 que aprova a resolução número 160 de 2004. Nessa resolução fala tudo sobre sinalização, tá? Dentre os tópicos dessa resolução, do anexo 2, estão os sinais sonoros e os gestos. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. Então, só apitar não rola, tem que ser em conjunto. E aqui estão os sinais de apito. Um silvo breve, quer dizer, siga. Quando que você vai usar? Para liberar o trânsito em direção / sentido indicado pelo agente. 2 silvos breves, pare, indica o quê? Parada obrigatória. Um silvo longo, pi, diminuir a marcha, quando for necessário fazer diminuir a marcha dos veículos, tá? Então, silvo breve, pip, siga. 2 silvos breves, pip, pip, pare. Um silvo longo, diminuir a marcha, beleza? Mas ele não disse que tem que ser em conjunto com o gesto dos agentes? Quais são os gestos, tá? Ó, o que são os gestos? As ordens emanadas por gestos de agente da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Ou seja, se o semáforo estiver fechado, mas o agente estiver gesticulando para que os usuários passem, avancem o sinal do semáforo, quem é que prevalece? A ordem do agente ou o semáforo que está vermelho para os veículos? As ordens do agente. Por quê? Porque ele diz aqui as ordens emanadas por gestos de agentes prevalecem sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito. E quais são esses gestos? Está aqui, ó. Quando o agente mantém o braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente, tá? Palma da mão voltada para frente, tá? Levantado verticalmente. Quer dizer o que, pessoal? Qual o significado? Ordem de parada obrigatória para todos os veículos quando executada em interseções. Os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. Então, quer dizer que esse aqui é o gesto para parar. E ainda agora ele disse que para parar são 2 silvos breves. Então, quando você quiser fazer alguém parar, você pode fazer pip, pip e deixar a mão lá. Pip, pip, tá? Pip, pip, 2 silvos breves e a mão lá em cima, ok? Quando os braços estão estendidos horizontalmente, com a palma da mão voltada para frente, tá? Palma da mão voltada para frente, quer dizer o quê? Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente, que cortem de forma perpendicular, de forma a 90 graus.
pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. Então, se eu faço isso aqui, quem está passando nesse sentido tem o que, pessoal? Tem que parar. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para a frente, do lado do trânsito a que se destina. O que eu quero fazer com isso? Eu quero que as pessoas que cortem essa direção aqui, parem. Quando eu faço os dois braços, quem vem de qualquer lado tem que parar, desde que corte aqui essa minha direção horizontal do meu braço. Se eu fizer só com um braço, é só aquele, pessoal. Quando é que eu vou usar isso de repente? É quando eu quiser somente que uma faixa ou essas faixas da minha esquerda parem e as da direita não, tá? O que mais? Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. O que seria isso aqui que eu estou fazendo? Ordem para diminuição da velocidade. Então, quando você quer que as pessoas passem com seus veículos de forma mais devagar. Geralmente a gente faz isso quando a gente está, por exemplo, fazendo uma blitz, um comando, que aí os veículos vêm um pouco mais rápido e a gente vai fazendo isso para que eles venham mais devagar, para que a gente possa visualizar aquele veículo antes de parar e aí aumentar a nossa segurança. Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Então, ou seja, para onde apontar essa luz, o facho de luz, o foco dessa lanterna vermelha, o veículo tem que parar. E aqui, braço levantado, com o movimento de antebraço, da frente para a retaguarda, palma da mão voltada para trás, tá? Aqui eu estou fazendo assim, mas é assim, ó, porque aqui você não vai visualizar. Então é lá em cima, tá? Então é lá em cima, tá? Somente o antebraço. Não é o braço inteiro, é somente o antebraço. Você mantém tudo esticado e mexe o seu antebraço. E aí você lembra o silvo de apito? O silvo de apito breve é para seguir. Então é pip, pip, pip. Beleza? Silvo de apito breve e mais o gesto. Tranquilo? Beleza? Fechamos essa parte então. Sons e gestos. Vamos lá. Passamos aqui para a questão 3 da mesma prova. Diz assim: nas vias urbanas onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será. Veja, não tem sinalização regulamentadora, não tem placa dizendo 80, 100, 110, 50, 40. Não tem placa. Então, se você estiver andando por uma via de trânsito rápido, qual é a velocidade máxima que você tem que estar? No máximo 80. Já só pode ser a A ou a E. Beleza? A B ou a E. Perdão, A, B ou E. A C está fora. Se você estiver numa via coletora, 40 km por hora no máximo. Já só pode ser a B de bola ou a D de doida. E se você estiver numa via arterial, a arterial é de 60 km por hora. Portanto, já sabemos que só pode ser a alternativa a letra D, né? A, B, C, D. Eu até falei ainda agora, mas é a letra D. Então, D de doido, 80 para a via de trânsito rápido, 40 para a coletora, 60 arterial e 30 local. Então, resposta certa, a letra D de doido. Olha aqui. Onde é que a gente fala das vias urbanas da parte de velocidade? Na nossa aula do curso completo, a gente tem uma aula específica somente sobre vias. E aí a gente fala sobre as vias urbanas, as vias rurais, como é cada característica de cada uma delas, tá certo? Então, nós temos aqui, quem são as vias urbanas? A via de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local. No artigo 61, ele fala da velocidade máxima. Trânsito rápido, 80. Arterial, 60. Coletora, 40. Local, 30. Emerson, por que velocidade mínima? Porque no artigo 62, olha o que fala. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima, estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via.
Então, se aqui é 80, não pode ser inferior a 40, a mínima. Se aqui é 60, não pode ser menor que 30, a mínima. Se aqui é 40, não pode ser menor que 20. Se aqui é 30, não pode ser menor que 15. Esse quadro é muito importante, tá certo? É aquela tela que você deve dar o print, que você deve bater a foto. E mais importante ainda é colocar na sua cabeça, porque isso aqui é muito importante para a tua prova. Beleza? Última questão. Um motorista consciente sabe que atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, além do dano ambiental, é uma infração. De novo, essa questão caiu em 2014 e em 2018, agora na prova da Prefeitura de Capanema, ele fala a mesma coisa. O cara atirando um objeto do veículo. Qual é a infração? A infração ela é média, para o qual é prevista a aplicação de pena de multa e registro de 4 pontos na carteira. Onde é que está escrito isso, professor? No artigo 172 do Código de Trânsito, o CTB. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Está aqui, ó, abandonar na via objetos ou substâncias. Além do dano ambiental, é uma infração que média com a penalidade de multa. E são 4 pontos? São, só para te lembrar, gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos, média, 4 pontos, que é o caso da questão aqui, e leve, 3 pontos. Beleza? Então, a questão 4, letra B de bola, de acordo com o artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? E aqui, ó, artigo 258 e 259, nós temos aqui os pontos, gravíssima, grave, média, leve, como eu te falei, 7, 5, 4, 3. Os valores tem aqui da gravíssima, da grave, da média e da leve. E não podendo esquecer que algumas infrações vêm com um fator de multiplicação, como, por exemplo, o artigo 165, que é dirigir sob influência de álcool. A penalidade é de multa e tem um fator de multiplicação de 10 vezes, ou seja, esse valor da gravíssima é multiplicado por 10. Cuidado! Não são os pontos que multiplicam por 10, tá? Os pontos continuam sendo 7 pontos, tá? O que multiplica é o valor. Então, essa infração dirigir sob influência de álcool é 10 vezes R$ 293,47. Portanto, R$ 2.934,70 para aqueles que dirigem sob influência de álcool. E que forem, claro, plotados, que forem pegos por alguma blitz, alguma fiscalização do Detran, da PRF, da Polícia Rodoviária Estadual e por aí vai. Ok? Meus amigos, então, muitíssimo obrigado. Chegamos ao final de mais uma dica. Espero aí que você tenha gostado, tenha curtido. Deixa teu like, comenta, fala o que tu está achando. E mais importante ainda, se você está em dúvida, de que vai fazer o concurso ou não, beleza. Mas a partir do momento que você decidir que vai fazer o concurso, não tem preparação melhor do que a Loja do Concurseiro. Então vem com a gente, cola com a gente que é só sucesso, beleza? Bons estudos, fica com Deus e fé na missão. Valeu!